Fala galera, finalmente aqui, depois de alguns dias, talvez até algumas semanas, tirei um tempinho aqui para gravar o segundo vídeo atinente à preparação para a prova discursiva da AGU, certo? E hoje, alguns já viram, né, já assistiram o vídeo que eu havia gravado anteriormente, eu optei por regravá-lo, porque achei que algumas coisas ficaram pendentes, então quero fazer uma coisa mais completa. Hoje o tema do qual eu vou tratar são as orientações normativas da AGU, o estudo dessas orientações normativas. E ao contrário do que aconteceu no concurso da AGU anterior, realizado em 2012 e 2013, em que as orientações normativas não estavam previstas expressamente no edital, mas claro que a gente acaba estudando, nesse concurso agora de 2015, 2016 também, né, elas estão previstas de forma expressa, lá no programa de Direito Administrativo, né, o carro-chefe da atuação do advogado da União. Além delas, temos também a previsão das súmulas, da possibilidade de cobrança de súmulas da AGU, de instruções para não interposição de recurso, ou seja, os entendimentos internos da AGU podem ser objeto de questionamento. Me parece, eu estava aqui dando uma olhada na prova objetiva, já o foram alguns deles, né, na prova objetiva. Então, isso talvez seja um indicativo que é bom a gente dar uma atenção especial a esses pontos, certo? E o que é que acontece com relação, principalmente às orientações normativas, que é o ponto sobre o qual eu quero me debruçar hoje. Eu lembro, né, na minha época, no meu concurso anterior, que era um estudo esse das orientações normativas que me afligia bastante, porque por mais que eu lesse e relesse e lesse mais uma vez, eu tinha uma dificuldade grande para reter o que estava sendo dito, qual era o teor daquela orientação normativa. Hoje, olhando com os olhos de hoje, eu entendo que isso acontecia primordialmente pela falta de vivência no cargo, por nunca ter trabalhado com licitações e contratos, que é o tema da maioria dessas súmulas e orientações. Então, é aquele tipo de conhecimento que, para você reter de uma forma satisfatória, você, de uma forma ou de outra, tem que ter a tal da prática, né? Não tem jeito. Então, no que eu pensei para esse vídeo aqui e para alguns posteriores? Trazer alguns exemplos sempre hipotéticos, certo? Por que exemplos hipotéticos? Porque existe uma vedação, se você já leu nossa lei complementar 73, lá no artigo 28, num dos incisos desse artigo, existe uma vedação aos membros da Advocacia Geral da União de se manifestarem a respeito de processos em que eles atuaram. Então eu vou trazer aqui sempre exemplos hipotéticos, certo? Então vamos lá. Acredito, como eu já disse, que a melhor forma de você assimilar o teor desses enunciados é com casos que tragam as peculiaridades às quais essas orientações normativas se referem. Então, vamos aqui pensar num ministério. Bom, antes de ir para o exemplo propriamente dito. Se você chegou aqui, eu presumo que você já leu e releu algumas vezes o artigo 131 da nossa Constituição, que traz as duas grandes frentes de atuação da AGU. De um lado a gente tem a representação tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial ou extrajudicial, conforme for seu estado aí, né, a pronúncia é diferente. Mas a gente tem como a primeira frente a representação judicial e extrajudicial da União, e como a outra grande frente de atuação da AGU, a gente tem a consultoria jurídica do Poder Executivo Federal. Ou seja, se você conhece Brasília, se já morou, se já visitou, se acompanha jornal, enfim, sabe que aqui existe, por exemplo, a esplanada dos ministérios. E o que são os ministérios? São órgãos do Poder Executivo Federal especializados, né? Cada um deles tem por incumbência gerir as políticas públicas
referentes àquele campo de atuação do Ministério. Então, a gente tem Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e vários outros. Temos também algumas secretarias que, na prática, se aproximam muito desses ministérios, tá? E no âmbito de cada um desses ministérios e secretarias, a gente tem órgãos da AGU, que são as consultorias e assessorias jurídicas. E qual é a atribuição desses órgãos da AGU? É exatamente prestar aquela orientação jurídica, tanto para as matérias que envolvem o dia a dia da administração pública, seja, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, seja a deflagração de uma licitação, a assinatura de um contrato administrativo, a edição de uma portaria normativa, ou seja, atividades do dia a dia de qualquer ministério, seja também a formatação jurídica mais adequada para a implementação das políticas públicas daquele ministério, tá? O que seria a área fim daquele ministério. Então, a gente tem as consultorias e assessorias jurídicas em cada um dos ministérios, em cada uma das secretarias, e elas têm sempre que estar assistindo o ministério nas suas atividades, como eu disse aí. Uma dessas atividades corriqueiras, quem já estagiou em órgão público deve estar careca de saber disso, é, claro, a realização, deflagração de certames licitatórios e a celebração de contratos administrativos. Certo, fechamos esse ponto. Então, o que é que acontece? Existe, claro, a regra geral no âmbito da administração pública, toda vez que a administração pública quer celebrar um contrato, tendo em vista que essa celebração desse contrato vai envolver de uma forma ou de outra o pagamento, o uso de recursos públicos, ela tem o dever de realizar o certame licitatório para selecionar a proposta mais vantajosa. Mas existem, como todas as regras, existem exceções. E aqui não é diferente. A gente tem os dois casos mais famosos de não realização de licitação, né? No artigo 24 a gente tem as hipóteses de dispensa e no artigo 25 a gente tem a previsão de inexigibilidade de licitação, que são hipóteses em que não se faz a licitação, por diversos motivos. Tá? Você já deve estar careca de ler esses dispositivos e conhecer os fundamentos para cada uma das hipóteses. Mas o que é que acontece? Vamos aqui pensar num caso hipotético, pensei no nome para o ministério, vamos chamar de Ministério do Concurso. Não existe esse ministério no mundo real, mas vamos tratar nosso ministério hipotético com esse nome. No Ministério do Concurso, vamos pensar, existe, claro, toda uma repartição de atribuições entre vários órgãos menores no âmbito desse ministério, e todo esse ministério ou secretaria tem aquele órgão que cuida da gestão dos recursos humanos desse ministério, que é o que cuida, por exemplo, da concessão de férias a servidores, e do ponto que eu quero tratar aqui hoje, da orientação normativa que eu quero tratar hoje, da realização de cursos de aperfeiçoamento para servidores. O que é que acontece? Vamos pensar que nesse Ministério do Concurso, o chefe do órgão que cuida lá dos recursos humanos remete à consultoria jurídica desse ministério uma consulta, trazendo a seguinte situação e o seguinte questionamento. Ele diz, olha, existe aqui a seguinte situação, eu tenho 2 servidores que pleitearam a realização de um curso a ser custeado pelos cofres públicos, um curso que diz respeito à sua área de atuação aqui no Ministério, ou seja, está relacionado às suas atribuições diárias, então é um curso de aperfeiçoamento desse servidor. E o valor desse curso, por mais que sejam 2 servidores, o valor desse curso está ali dentro daquelas margens de valor que autorizam a dispensa de licitação, lá do artigo 24. Incisos 1 e 2 da Lei de Licitações, Lei 8666. Então, chega esse chefe dos recursos humanos e traz à consultoria jurídica o seguinte questionamento.
Como eu devo enquadrar esse curso? Devo enquadrá-lo como dispensa de licitação? Devo invocar o artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei de Licitações? Ou é uma hipótese de inexigibilidade? Apreciando esse tipo de situação, a gente teve a edição de uma orientação normativa da AGU, né? Orientação normativa número 18, que traz a seguinte prescrição, vamos dizer assim. Ela diz assim, olha, para você analisar o correto enquadramento desse tipo de contratação, por quê? Se está havendo o pagamento de um curso pelos cofres públicos, está havendo uma contratação. Para o correto enquadramento legal desse tipo de contratação, você tem que avaliar as características essenciais desse curso. E quais são as características essenciais de um curso desse tipo? Primeiro, você tem que avaliar se é um tipo de curso aberto, ou seja, é um curso que é acessível a um hall restrito de pessoas ou de servidores, ou é um curso que, de repente, qualquer pessoa interessada pode participar. Claro que desde que ela tenha interesse naquela área do conhecimento. Mas vamos dizer que pensar hipoteticamente num curso de auditoria internacional. Nesse tipo de caso, vamos pensar que nesse curso hipotético de auditoria internacional seja possível o acesso tanto a servidores públicos de diversos órgãos públicos, seja federais, estaduais, municipais, quanto também funcionários, empregados de empresas privadas que, de uma forma ou de outra, lidem com questões relativas à auditoria. Nesse tipo de situação, diz a orientação normativa citada, o enquadramento correto não é o de dispensa de licitação, por mais que o valor possa se enquadrar ali nas margens do artigo 24, incisos 1 e 2. O enquadramento correto é o de inexigibilidade de licitação, desde que, claro, é importante ter atenção a isso, se apresentem outras características essenciais, essenciais ao reconhecimento da inexigibilidade de licitação. Quais sejam? A notória especialização daquele curso. Vamos pensar que é um curso que aqui no Brasil só é ministrado por uma instituição, que existe uma instituição lá no exterior, nos Estados Unidos, que credenciou essa representante aqui no Brasil como única habilitada a ministrar esse tipo de instrução, de programa de formação aqui no Brasil. Bom, nesse caso, em que a notória especialização e o curso é caracterizado como um curso aberto, por mais que os valores possam se enquadrar ali no artigo 24, inciso 1 e 2, o dispositivo, o fundamento normativo a ser invocado não é o da dispensa, é o da inexigibilidade de licitação, que está lá prevista no artigo 25, há uma referência expressa a esse tipo de caso no artigo 25, inciso 2, e aí você deve lembrar também do artigo 13 da Lei de Licitações, que traz lá, em meio aos seus incisos, conceituando serviços técnicos especializados, o treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Ok? Então, o que é que eu quero que você retenha desse vídeo? Se por acaso isso for cobrado de repente num parecer, é um tema que, se for cobrado, eu acredito que seria cobrado num parecer, ou talvez numa questão discursiva menor, não numa dissertação, mas se vier a ser cobrado qualquer coisa relativa à ministração de cursos para servidores da administração pública, lembre-se, existe uma orientação normativa da Advocacia Geral da União específica sobre o correto enquadramento desse tipo de situação. E aí você tem que analisar se é um curso aberto, se existe a notória especialização e apontar aí qual é o enquadramento. No caso, se preenchidos esses pressupostos ou requisitos, será o caso de inexigibilidade, por mais que o valor esteja dentro dos patamares do artigo 24, incisos 1 e 2. Ok, gente? Vou encerrar esse vídeo por aqui e em breve novos vídeos, ok? Um abraço e até mais.